nós precisamos deixar isso às claras, porque o CNJ não está vendo as coisas que realmente interessam para a justiça, mas está indo atrás de maconha. Falando, tem muita gente que é favorável ao cigarrinho de Satanás. Sabe do que eu estou falando, Joiciane? Eu já ouvi falar. Você nunca viu? Graças a Deus não. Nunca apertou? Graças a Deus também não. Nunca acendeu? Não. Nunca deu um pega? Nunca dei. Nunca deu um tapa na pantera? Nunca dei um tapa na pantera. Quem aqui já deu um tapa na pantera? Eu já dei, mas não me fez mal nunca mais, na época da faculdade. É. Te fez mal? Você ficou em slow? Porque na época de faculdade, lá no Largo São Francisco, tem o porão, né? Então, o povo que não gosta de estudar, eu nunca ia pro porão do 11 de agosto, porque eu era o gordinho nerd. Mas, de vez em quando, naquela sexta-feira, você ia, né, para não ficar lá o derrotado, não tinha ninguém lá, você descia no porão, né? De vez em quando, de vez em muito, você encontrava o Toffoli lá no porão. Sério? Isso na época na época da onça, né? É verdade. É verdade. Aquele que eu já vi naquele porão, minha filha tava lá. E aquilo, você entrava, parecia São Tomé das Letras. O Fred. Nossa, era aquela cortina de fumaça que você fumava por tabela. Isso ele me dava. Mas agora no Brasil isso é como diz o Negrito o Netinho de Paula, vai ficar legal o pagode na Coab no maior astral. E o Conselho Nacional de Justiça, ao invés de estar preocupado com os maus juízes, está preocupado com a erva do Planet Hemp. Conhece Bezerra da Silva, Geise? Conheço. Conhece, doutor? Conheço. Conhece, Arthur? Sim. Conhece, professor Suano? Então eu vou recitar para vocês. Se Leonardo dá 20, por que é que eu não posso dar 2? Se Leonardo dá 20, por que é que eu não posso dar boa? Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. E foi esse problema que o STF resolveu, o problema dessa música, que diz o seguinte, mesmo apertando, pinta a sujeira depois, tomei um bote perfeito, com um baseado aceso na mão, tomei um sacode regado a tapa, pontapé e pescoção e eu fui levado direto à presença do doutor delegado. Ele foi logo dizendo, vai se abrindo malandro e me contar tudo como foi. Eu disse, se Leonardo dá 20, doutor, por que é que eu não posso dar 2? Aí o delegado responde para o maconheiro. Leonardo é Leonardo, me disse o doutor. Ele faz o que bem quer e está tudo bem. Infelizmente, aqui na lei dos homens, a gente não vale o que é e somente o que tem. Ele tem imunidade para dar quantos quiser, porque é rico, poderoso e não perde a pose. E você que é pobre e favelado, só deu 2, vai ficar grampeado no 12. Se Leonardo dá 20, por que é que eu não posso dar 2? Foi pensando nesse problema de Bezerra da Silva que o STF, né, liberou a maconha, né, descriminalizou o uso, né, aquele cigarrinho do capiroto. O Conselho Nacional de Justiça agora, o CNJ, que também é presidido pelo presidente do STF, quem é? O presidente do STF é Baloso. Baloso. Será que ele é uma bala de cannabis? Não sei. Sabe que tem, né? Que existe. Existe mesmo? Canabidiol? Existe brownie de cannabis, bala de cannabis, tudo de cannabis. Não, ele guia a civilização, né? Segundo ele Ele vai recivilizar. Né? Recivilizar. Verdade. O fardo do homem branco, do Baloso. Bom, o CNJ prepara um mutirão para verificar as prisões decretadas pela Justiça e que ferem o entendimento fixado pelo STF que descriminalizou o uso de até 40 gramas de maconha.
os juízes do CNJ vão analisar processos que envolvam pessoas condenadas por adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal a substância em quantidade de até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas. Atualmente existem cerca de 65 mil ações relacionadas ao caso. É engraçado, né? Uma mãe presa e o direito diz que esta mãe deveria estar em domiciliar. Cadê o CNJ? Não se sabe. O Clezão não podia estar em prisão preventiva por conta do seu estado de saúde agravado. Morreu lá dentro. Cadê o CNJ? Apareceu a vaza-toga. Alexandre de Moraes assumiu que eram verdadeiras as mensagens. Por quê? Porque mandou fazer um inquérito para saber quem é que foi o X9. E nessas revelações da vaza-toga, o Alexandre de Moraes aparecia desvirtuando o sistema judiciário, fazendo o que não podia fazer, e seus juízes mandando perseguir. Faz uma prova contra a Oeste. Ah, doutor, não achei. Use a sua criatividade. Um juiz que prejulga um deputado como Eduardo Bolsonaro, chamando-o de bandido. Cadê o CNJ? Aliás, o que eu ia falar desse senhor revelado pela vaza-toga, que chamou Eduardo Bolsonaro de bandido, prejulgando-o, que mandou fabricar provas contra a revista Oeste, e quando não achadas, mandou que se usasse da criatividade, porque, prejulgando-a, disse ser a revista Oeste uma revista golpista, mesmo só tendo o assessor Taca-Ferro encontrado matéria de jornalistas, o CNJ nada fez. E o que eu ia dizer, e que não tem nada demais, é porque é um fato, ele, como um juiz, vale lembrar que este juiz, que é o juiz instrutor do gabinete de Moraes. Estou falando com muito cuidado para ser muito exato nessa informação, porque os processos mais pesados contra mim vêm dele. Então, eu vou ser muito cuidadoso para ser juridicamente exato, inequívoco. Este juiz, que é o juiz instrutor no gabinete do Alexandre de Moraes, que, nas revelações do Elon Musk, quando mostrou os despachos violando direitos humanos, chega a assinar em nome do gabinete do Moraes, e como juiz instrutor em matéria criminal, quem dá os contornos de uma condenação ou não é ele. Esse juiz que mandou usar a criatividade contra a revista Oeste, que chamou, que pré-julga Eduardo Bolsonaro como bandido, a Oeste como golpista, ele, dentre outros casos que ele cuida por ser juiz instrutor criminal, ele cuida do caso da Carla Zambelli, que está no Supremo Tribunal Federal, por aquela questão do hackeamento do sistema do judiciário, em que, pela contratação do Walter Delgatti, ela colocou uma ordem de prisão do Alexandre de Moraes contra ele mesmo e coisas dessa natureza. A Carla Zambelli se tornou ré perante a primeira turma do STF, que é a turma da qual faz parte o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator deste caso. Ela se tornou ré e o advogado de defesa da Carla Zambelli, é aí que a coisa se complica. O advogado de defesa da Carla Zambelli, o doutor Daniel Leon Bialski, que defende a Carla Zambelli, também foi contratado pelo Ayrton Vieira, que vai julgar o caso da Carla Zambelli, para me processar. Portanto, isso fere o Código de Ética da Magistratura, porque um juiz não pode contratar o advogado de um réu, de um caso que ele cuida, porque isso rompe com a parcialidade que é imprescindível ao juiz. Ou nós temos uma parcialidade minimamente aparente. E não, um juiz não pode contratar como advogado seu, para um outro caso,
um advogado que esteja atuando num processo a favor de um réu cujo futuro será definido por esse juiz. Então, Daniel Bialski, por sua vez, também não age com boa-fé com a Carla Zambelli. Por ser ele advogado da Carla Zambelli e, ao mesmo tempo, do juiz que faz a instrução criminal dela no gabinete do Moraes. Então, nós precisamos deixar isso às claras, porque o CNJ não está vendo as coisas que realmente interessam para a justiça, mas está indo atrás de maconha. Você sabe que essa decisão, até tomei o cuidado aqui de olhar, Pavinato, sequer transitou em julgado. Ela foi tomada no recurso extraordinário 635659, até entrei no extrato aqui processual para confirmar. Ela foi publicada, né, intimada em 27/9, e depois intimou Defensoria, intimou PGR, mas não teve o chamado trânsito em julgado, ou seja, ela ainda não é oficial para os devidos fins jurídicos. Então, o CNJ já se antecipa, porque me parece um tema muito caro para o CNJ, essa questão da maconha, que é um tema que já estava definido na legislação, que a pessoa não ia presa, na verdade, o usuário não ia presa, era sanção administrativa. Mas eles se precipitaram em julgar, em legislar mais uma vez, e o CNJ, como você colocou, é mais um órgão não eleito que atua decidindo aqui no Brasil. Não teve voto de ninguém. Eles lá têm os representantes, um representante da advocacia, que é sempre daquela advocacia, a gente bem sabe, e o presidente do Supremo, as pessoas que compõem são as mesmas. Do STJ, do STF. Tem o indicado pela Câmara, tem o indicado pelo Senado. A Câmara dos Deputados, a maior Câmara, sabe o maior congresso conservador da história? Colocou a ex-assessora do Toffoli. Meu Deus. Tá bom para você? Nossa. Tá? E o Senado, a vaga do Senado, ainda não se definiram por ninguém. Se definiram as escondidas. E aí esse órgão não eleito que decide sobre tudo não fala sobre esses casos das ilegalidades que você mencionou, do Clezão, Daniel Silveira, vai deixando tudo para lá. Mas tem esse tema, e puniu a juíza Ludmila Lins Grilo. Bom lembrar também que ela foi punida com aposentadoria compulsória, depois, se não me engano, foi até bloqueada. Foi revogada, ela não recebe nada, teve até bloqueado. Então é mais um órgão não eleito que se mete em tudo e a decisão sequer transitou em julgado. Isso para mim é o mais grave, porque para cumprir a decisão precisaria nela ser definitiva, mas não é. Eles não sequer que consta o trânsito em julgado, então lamentável mais uma vez, mas me parece um tema muito caro para o CNJ, ao invés dos mandados não cumpridos de prisão, tantas outras coisas que deveriam ter preferência no Brasil. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.